Bom dia, meu nome é Luísa Carolina e hoje eu vou apresentar um dos trabalhos desenvolvidos pelo Labit para a URB. Bom, dentro do projeto Urbanismo Tático como Micropolítica de Ativação de Espaços Públicos, temos a intervenção Ocupa Vazio, praça temporária no Largo do Machado, que foi produzida por bolsistas, voluntários, orientadores e colaboradores. Essa apresentação vai ser dividida em 3 blocos: contexto e análise, metodologia e processo participativo e resultados e desdobramentos. Contexto e análise. O objetivo desse trabalho foi o de colocar em prática uma metodologia participativa para a criação de um novo espaço público, temporário para a cidade, articulando as pesquisas teóricas, análises de caso e ações concretas realizadas pelo Labit ao longo dos anos. Esse projeto foi apresentado pela primeira vez na SIAC de 2020 e ainda se encontrava no estágio preliminar, apenas com análise de uma primeira aproximação do terreno. Depois de um tempo parada, retomamos a intervenção e evoluímos para uma proposta projetual que será apresentada nos blocos 2 e 3 dessa apresentação. Bom, localizado próximo ao metrô do Largo do Machado, o terreno é um vazio urbano, onde enxergamos a possibilidade de se criar um espaço público complementar ao Largo do Machado. E aí vale destacar que esse terreno é, na verdade, uma remanescência das obras da linha 1 do Metrô Rio, que foi desapropriada para que a linha pudesse ser implementada. E aí, como objetivos, buscamos ativar esse vazio urbano existente, criar espaços de estar e lazer complementares ao Largo do Machado, como já foi dito, e trabalhar colaborativamente com os atores locais. A análise de entorno ela foi feita por parâmetros como a caminhabilidade, acessos, vias e ciclovias, além do reconhecimento de equipamentos de destaque próximos ao local e da ação, que são o próprio metrô, a Praça do Largo do Machado, o Oi Futuro, o IAB, o Centro Cultural Oduvaldo Viana Filho, Parque do Flamengo, o Cine São Luís e ainda a Praça José de Alencar. Foram feitas análises mais específicas do terreno, como a de vegetação existente, a de insolação e uma análise de alturas dos edifícios do entorno. Já as análises na escala do pedestre, elas foram feitas para apontarmos as potências e as fraquezas do terreno. Podemos destacar como fragilidades encontradas hoje no local as calçadas estreitas e muros, locais onde o passeio é amplo, mas mal aproveitado e sem atrativos, além da desordem do comércio de rua. E aí foram estudadas referências projetuais de ações de urbanismo tático pelo mundo com características semelhantes à intervenção aqui apresentada, ou seja, que tratem da criação de pequenas praças de lotes vazios. Destacamos aqui a Palais Park, em Nova York, Spa Germanats, em Barcelona, Poços de Bolsillo, em Santiago, Jardim Paulo Montal, também em Barcelona, Estanoesa Solar, em Saragoça, Campo de Cebada, em Madrid, Open Green, em Taiwan, e um projeto para a Praça São Salvador, aqui no Rio de Janeiro. Agora a gente passa para o segundo bloco da apresentação, metodologia e processo participativo. A ação ela começa a partir do reconhecimento de ações de urbanismo tático como forma de ativação do local por parte do setor privado. Esse setor, então, busca a universidade, representada aqui pelo Labit para a URB, para a elaboração e futura realização da intervenção. E aí, no meio desse processo, entra em cena a comunidade e a esfera pública. Como meio de viabilizar e articular a primeira etapa do processo de concepção da intervenção, foram criados grupos de trabalho com focos distintos dentro da equipe do Labit. O grupo 1 de interlocução, o grupo 2 análise do entorno, o grupo 3 de estudos de referência. Já no segundo momento, entrando nas atividades mais recentes para a elaboração do Ocupa Vazio e para realizar o processo participativo em tempos de pandemia, encontramos como solução a realização de reuniões virtuais com os atores dessa futura intervenção. Fizemos chamadas para os encontros que foram divulgados nas redes sociais do laboratório. Para a inscrição, era necessário apenas preencher um formulário, do qual posteriormente fizemos estatísticas dos participantes. E aí, depois da primeira reunião, a gente sentiu a necessidade de alcançar mais o público que frequenta, mora na região, e que não tem acesso fácil aos conteúdos do Labit na internet. Para isso, foi elaborado um banner com perguntas que estimulassem quem passasse por aquele espaço. Então, a gente pergunta: você sabe o que tem atrás desse muro? E se fosse uma praça, o que ela teria? E aqui, trazendo um pouco dessas estatísticas retiradas do formulário de inscrição, a gente tem aqui a faixa etária, onde 79,5% dos participantes tinham entre 20 e 39 anos. 20,5% tinham entre 40 e 59 anos. A relação com o lugar. 7 pessoas disseram já intervir nessa área,
16 frequentam a área, 24 passam pela área, 9 moram na área e 4 trabalham na área. Em relação aos atores sociais, grande parte dos participantes são de instituições, 46,2%. Já 20,5% fazem parte do setor privado, 17,9% fazem parte de ONGs, 12,8% são do poder público e 2,6% são de associações. E aqui a gente gostaria de destacar que a gente contou com a participação de integrantes do IAB, do eFuturo, da Fundação Parques e Jardins, que entraram, para essas estatísticas. E detalhando um pouco mais as reuniões, essa primeira reunião ela foi um primeiro contato com a comunidade. Foi uma reunião de apresentação do laboratório, das primeiras ideias para o lugar. E, além disso, teve o intuito de iniciar uma rede maior de mobilização. Na segunda reunião, os participantes contribuíram com questões projetuais e demandas locais. Foi uma oficina participativa feita em modo remoto, né? E aí a gente usou a ferramenta de onboard para montar a estrutura da oficina, e aí durante a reunião os participantes conseguiam fazer comentários, marcar as opções apresentadas, e antes de qualquer atividade a gente mostrava como fazer, né, para que todos participassem. E aí no final a gente deixou uma página para que todos pudessem escrever comentários e sugestões para esse espaço, além das perguntas direcionadas que a gente tinha feito anteriormente. E aí algumas dessas sugestões foram: criar conexões entre o aterro do Flamengo ao local de intervenção, utilizando intervenções lúdicas, paisagísticas e urbanas, através da caminhabilidade e integração entre áreas. Oficinas profissionalizantes para os feirantes e ambulantes da área. Temáticas das oficinas seriam o uso com cuidado dos restos orgânicos e eventos que funcionem como ponte de doação de alimentos que seriam desperdiçados. E aí já existe um comércio de comida que funciona durante a noite em alguns pontos da Rua do Catete. Ao invés de trazer food trucks de fora, gourmetizados, o ideal é que os vendedores locais ocupem esse espaço. O terceiro e último bloco da apresentação é o de resultados e desdobramentos. Bom, todo o processo de desenho projetual também se deu no meio virtual. Durante os encontros do laboratório, foi utilizada a plataforma Miro. Nela colocamos ortofotos, fotos do local e a base cadastral. Assim, conseguimos desenhar em cima do material e todos acompanhavam o processo. Depois de mais envolvido, colocamos também os primeiros produtos e, com a ajuda das ferramentas da plataforma, foram feitos comentários, correções, e aí todos puderam adicionar suas sugestões ao mesmo tempo, tornando o trabalho mais dinâmico, né? Aqui a gente traz o desenho final do projeto. Ele é composto por diferentes áreas, né? Espaço com vegetação, áreas de estar em arquibancada, deck, mesas, cadeiras, diferentes texturas de piso, espaço para jogos, uma parede de azulejos remanescentes da demolição, para que seja utilizada como painel, um espaço de troca de livros, que no caso seria a geladoteca comunitária. Na entrada também foi criada um acesso com guarda-chuvas que cria uma espécie de cobertura, além de propormos um muro grafitado para trazer ainda mais cor para esse lugar. Aqui estão destacadas algumas referências para cada espaço proposto no projeto da Praça de Bolsa. Então, a gente tem de canteiro, trepadeira, a textura de piso, que além da área concretada, a gente teria um espaço com brita, que diminui o custo, traz uma ambiência um pouco diferente para essa praça. Aqui as áreas de deck, madeira e arquibancada, como seriam. Uma referência também de pintura de piso, de elementos da área de esporte, que seria essa trave de futebol e basquete conjugados, as mesas de xadrez e, por fim, a geladoteca, que é uma geladeira velha que funciona como estante. Aqui uma perspectiva desse espaço, mostrando como seria essa área de esporte, essa área de estar de deck, arquibancada, a simulação desse piso, né, colorido, desenhado, e o muro grafitado da entrada. E aqui uma perspectiva levando em consideração a vista de quem está na praça olhando para a entrada. Então, a gente consegue ver como essa cobertura de guarda-chuva funciona, a geladoteca. A gente vê também as árvores existentes no terreno, as diferentes texturas de piso e a outra área de estar que está no lado direito da imagem. Aqui a gente também produz um esquema quantitativo de áreas do projeto. Então, a gente vê que a gente tem de canteiro aproximadamente 158 metros quadrados, de trepadeira 30 metros quadrados, de brita 170 metros quadrados, de deck em madeira 300 metros quadrados, de pintura de piso 439 metros quadrados, mesas de xadrez a gente teria 2 unidades, o local de compartilhamento de livros, que são as geladotecas, seriam 2 unidades também, guarda-chuvas 36 unidades,
grafite no muro seria uma área de 24 metros quadrados e uma trave de futebol conjugada com a tabela de basquete. De forma a organizar todo esse material produzido, desde a análise até o projeto final, a gente elaborou um caderno Ocupa Vazio, e aí ele foi enviado para os responsáveis do setor privado que solicitaram a intervenção, para a Rio Trilhos, que é a responsável pelo terreno, e também foi enviada para os participantes dos encontros virtuais. A gente deixou esse material disponível na plataforma ISO e divulgamos os resultados nas mídias sociais do Labit. E aí, como conclusão de todas essas etapas, de todo esse trabalho, a gente entende a importância do processo participativo para a formação de uma rede de agentes locais, a dificuldade que é a mobilização desses atores sociais, que ainda é intensificada pela pandemia, e, por fim, a complexidade de concretizar as frases propostas e articular diferentes atores sociais. Bom, e aqui a gente traz um pouquinho da equipe, que além dos professores, voluntários, mestrandos e doutorandos, a gente conta com 6 bolsistas no laboratório que ajudaram a desenvolver o trabalho apresentado aqui hoje. E bom, gente, é isso. Obrigada a todos. Acompanhem o laboratório nas redes sociais.